gente, tenho uma novidade para contar pra vocês. Tô namorando, meu namorado é maravilhoso. Só que agora, na pandemia, ele tá passando por algumas dificuldades financeiras, sabe? E aí, a gente tava conversando e tal, e ele propôs comprar o meu iPhone X, que minha mãe me deu, novíssimo. Não tem nota fiscal, tem tudo mais, sabe? Então, assim, ele me ofereceu R$ 300, trezentão, pelo meu iPhone X. E, rapaz, eu nem te conto. Ainda me ofereceu o celular dele, que não é um celular bom, um celular michuruca, né? Mas é um celularzinho até que dá pro gasto. Então, trezentão, mais um celularzinho pelo meu iPhone X, com nota fiscal, novinho. Então, assim, meu namorado é maravilhoso, né? Então, assim, eu não podia perder essa oportunidade, né? Até porque meu namorado trabalha com live e tudo mais, então ele precisa de um celular bom. Eu não posso perder esse namorado por nada, porque ele é um gato, tudo maravilhoso. Então, assim, gente, eu ainda quero usar esses R$ 300 pra comprar um presente pra ele, no Dia dos Namorados agora. Então, assim, eu quero precisar da ajuda de vocês pra me ajudar a escolher o presente. Então, ele vai ficar com os meus iPhone X, né? Maravilhoso pra gravar as lives dele. E ainda vai ganhar um presente de Dia dos Namorados com os R$ 300 que ele vai me pagar. Porque meu namorado merece, né, gente? Artigo 173 do Código Penal. Abuso de incapaz. Artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Bom, esse foi um exemplo, né? A gente tentou colocar pra resumir mais, pra explicar mais o artigo 173 do Código Penal, que trata justamente sobre o abuso de incapazes. Essa menina era uma menina apaixonada que caiu na conversa do namorado e vendeu o celular por um preço muito mais baixo do que ele valia. Então, eu vou ler o conceito aqui pra vocês que a gente fez, um conceito nosso mesmo, explicando o artigo, certo? Bom, agora eu vou falar a respeito do conceito. Tem o conceito do próprio artigo, né? Que é aquele que já citamos, e tem um conceito que o nosso grupo fez para explicar justamente o conceito do artigo, para explicar o assunto, e a gente selecionar melhor as palavras, estudar melhor cada palavra do artigo. Então, nosso conceito ficou assim: o abuso de incapaz pode se dar por necessidade, paixão ou inexperiência. É se prevalecer de alguém com má intenção, é induzir, convencer alguém de realizar aquela conduta. Necessidade é o que se trata de essencial. Paixão é aquele sentimento exagerado, que ultrapassa os limites. E a simplicidade é o que se trata de inexperiência. Bom, agora eu vou falar sobre a conduta típica. A conduta típica, ela é aquilo que pode ser caracterizado pelo induzimento do sujeito passivo. O sujeito passivo, nesse caso, é a vítima, pode se dar como a vítima, aquela que vai ser induzida a fazer aquela conduta. Então, ficou assim: é caracterizada pelo induzimento do sujeito passivo para praticar um ato capaz de causar prejuízo a si ou a terceiros. Então, o prejuízo vai ser causado a ela ou a outras pessoas. O sujeito ele será convencido a realizar o ato de forma abusiva. Por exemplo, a conduta típica, então, ela é o próprio ato de a pessoa induzir a outra a fazer um ato, a fazer uma conduta, né? Bom, o sujeito de delito, ele pode ser subdividido em sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, independente de ostentar alguma condição ou qualidade especial. Ou seja, o sujeito ativo é quem abusa de menor, do alienado, do débil, induzindo alguma prática, né, que pode e vai produzir algum efeito jurídico que, como eu disse, vai prejudicar o próprio ou o terceiro. Sujeito passivo, por sua vez, ele pode ser caracterizado como alienado, débil ou com idade inferior a 18 anos, que, num caso, a gente pode chamar de vítima. O objeto do delito é tudo aquilo que se dirige contra a conduta criminosa, e existem dois tipos de objeto:
o material e o jurídico. O jurídico, ele se trata do bem ou interesse que está sob a tutela da norma penal. Já o material é a pessoa ou alguma coisa sobre qual irá recair uma conduta criminosa e o delito atingirá. Oi, meu nome é Simone e agora eu vou abordar sobre a ação e pena. A ação era pública e incondicionada e a sua pena para os crimes de reclusão será entre 2 a 6 anos e uma multa. E em relação à consumação e tentativa, o delito ele vai se consumar com a prática do ato pelo incapaz, independente do proveito que possa vir a ser obtido ou não. Admite-se também tentativa quando o incapaz, antes de concretizar o ato, for impedido por terceiros. Aplicação doutrinária, o crime comum ele não vai exigir qualquer condição especial do sujeito, seja ativo ou passivo do crime. Um exemplo disso é o homicídio. No crime formal, a intenção do agente será presumida pelo próprio ato, que vai ser considerado consumado independente do resultado. Um exemplo é a falsidade de moeda, ainda que o objeto do delito, ou seja, a moeda falsa, não venha a circular. Já o crime comissivo, ele pode ser praticado por meio da ação. Um exemplo é a mãe que, desejando ver o filho morto, deixa de amamentar e propiciar os cuidados básicos. Então, o homicídio ele vai ter como verbo matar, que vai indicar a ação de comissão, mas pode ser impropriamente praticado mediante a omissão. Já no crime doloso, é aquele que o agente vai prever o resultado lesivo de sua conduta, mas pode ser impropriamente praticado mediante a omissão. Já no crime doloso, é aquele que o agente vai prever o resultado lesivo de sua conduta, e mesmo assim ele vai levar adiante. E isso irá ocasionar um resultado, exemplo, matar alguém. Já os crimes de forma livre são aqueles em que o tipo penal não prevê meio algum para a execução do delito, que, portanto, pode ser cometido de qualquer maneira. Um exemplo é o infanticídio. No crime instantâneo é aquele que se consuma em um momento determinado sem haver o prolongamento dependendo da atividade. Um exemplo é o sequestro. No crime unissubjetivo é aquele que pode ser praticado por um agente individualmente. Exemplo, furto. No crime plurissubjetivo, no qual é necessário mais de um agente para se configurar, temos como exemplo quadrilha ou banda. Essa é para a gente assinalar se está certo ou errado. Vamos ler. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática do ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro, previsto no artigo 173 do Código Penal. Gente, é certo e errado. Aqui é certo, como tá falando ali, previsto no artigo 173, realmente se a gente pesquisar o artigo 173 do Código Penal, que é justamente sobre esse que a gente explicou, abuso de incapaz, é justamente esse conceito. Então, a questão está correta. Bom dia, meu nome é Maria Clara e eu vou falar um pouco agora sobre o artigo 174 do Código Penal acerca de induzimento à especulação. Eu vou ler agora o artigo para que vocês possam, no decorrer do vídeo, poder entender melhor acerca do que ele apresenta. Artigo 174 do Código Penal. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. O artigo 174 do Código Penal, ele é reconhecido desta forma como um crime de médio potencial ofensivo, né? Ou seja, ele é caracterizado como um objeto jurídico
Só que deste código é a proteção do patrimônio, né? Previamente, ele tem como objetivo material uma relação ao delito que seja uma pessoa totalmente inexperiente, né? Uma pessoa simples ou até mesmo que seja uma pessoa que tenha uma capacidade mental ínfima, ou seja, uma pessoa que tem uma capacidade mental limitada. De acordo com o código apresentado, é possível a gente notar o emprego de duas palavras muito comuns, né, aos nossos ouvidos, né? Duas palavras que a gente escuta muito, mas que são distintas, que têm um significado diferente, né? Apresentado no nosso caput a palavra abusar e induzir, né? Onde abusar significa eu usar de maneira imprópria ou inadequada sob deliberadas condições de outrem. Que, dentre essas deliberadas condições, né, eu possa retirar vantagem dessa pessoa. Já a palavra induzir é aquela em que o significado se diz ser causa ou ser motivo de inspirar outra pessoa a praticar determinado ato ilícito. Vale ressaltar que no artigo apresentado, no 174, o jogo e a aposta não são obrigatoriamente ilícitos, né? E neste artigo, o que está em ressalva é a questão da proteção ao patrimônio, né, ao patrimônio de outrem. Sujeitos ativos e passivos. O sujeito ativo é aquele em que ele será praticado ou ele será cometido, né, por qualquer pessoa. Qualquer pessoa vem e pratica o ato. Já no sujeito passivo é diferente. O sujeito passivo é aquele em que será cometido especificamente por uma pessoa, que seja esta pessoa ingênua ou que seja essa pessoa inexperiente. Um exemplo comum que podemos dar é sobre o jogo e a aposta, né? Sem contar que essa pessoa ela não tem uma capacidade mental ínfima, né? Que essa pessoa ela pode sim ser enganada por qualquer pessoa facilmente, de forma que essa pessoa nem espere e ela é enganada. Os elementos objetivos e subjetivos acerca do artigo 174 são de formas distintas também, né? No elemento objetivo é aquele em que está conectado com o abuso, né, da inexperiência, da simplicidade ou da inferioridade mental da vítima, não sendo de grande importância se aquele jogo ou aquela aposta ela é ou ela não é ilícita. Entretanto, é importante a gente ressaltar que o jogo e a aposta, eles são caracterizados de formas diferentes. Jogo e aposta não são iguais. Jogo é aquele em que é necessariamente que ocorra um resultado para poder se obter. Já a aposta é aquela em que é exclusivamente, somente a sorte. Eu só preciso de sorte para apostar, né? Já os elementos subjetivos, eles são especificamente caracterizados pelo dolo, ou seja, onde a ação, né, o autor, ele age unicamente a fim de influenciar outra pessoa, que seja esta inexperiente também, né? É importante a gente lembrar e eu ressaltar que nos elementos subjetivos, por ser caracterizado pelo dolo, não é necessariamente
caracterizado de forma culposa. Não existe forma culposa, apenas existe a forma dolosa nos elementos subjetivos. Consumação e tentativa. Na consumação presente no artigo 174, né, o crime ele se consuma com o induzimento ou prejuízo da vítima em prol de um autor ou até mesmo de um terceiro. Entretanto, essa mesma consumação, né, ela será antecipada quando assim for um crime formal, sem que ocorra exigências de prejuízo. De modo que, na tentativa, é de forma diferente. Na tentativa, a persuasão do agente, né, ela é impedida por circunstâncias alheias. Ocorrem algum deslize em que a ação daquele delito é impedida, né? É possível que ocorra, com base neste caput do artigo 174, com base na consumação e tentativa, que o jogo e a aposta e a especulação com títulos de se encaixam, né, nessas circunstâncias. A ação penal presente neste artigo, ela é apresentada por uma iniciativa pública e incondicionada, ou seja, desta forma, ela vai conforme a vontade do agente para que, sobre o fato dito como delituoso, ele seja processado ou que até mesmo o mesmo seja julgado. Uma observação muito importante que a gente pode destacar no artigo 174 do Código Penal é que na Lei 9.099 de 95 também se encaixa com um médio potencial ofensivo, ou seja, são duas coisas que se encaixam totalmente. É bom a gente lembrar disso, né? Classificação doutrinária. A classificação doutrinária do artigo 174 é formada por um crime comum, um crime formal, um crime doloso, uma forma vinculada, um crime plurissubsistente, um crime unilateral e um crime instantâneo, de formas distintas, né? No crime comum é aquele, ou seja, que ele é praticado por qualquer pessoa. Já no crime formal é aquele que ele independe do resultado da conduta, né? E no crime doloso é aquele em que o agente ele prevê o resultado da conduta e mesmo assim o pratica. A forma vinculada é aquela em que ela só ocorrerá, né, o abuso se houver induzimento. Um exemplo comum que podemos dar na forma vinculada é o jogo e aposta apresentado no artigo. Já no crime plurissubsistente é aquele crime onde ele só pode ser dirigido por vários atos ou por vários delitos. No crime unilateral, é aquele em que é praticado por uma só pessoa, né? E no crime instantâneo, é aquele em que ele se consuma e não se estende o seu tempo de ação. Agora eu irei apresentar para vocês uma questãozinha com base no nosso assunto para que vocês possam quebrar a cabeça e respondê-la. Vou ler a questão. O ato de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, recebe ou oculte, é tipificado como crime de: letra A, receptação; letra B, abuso; letra C, induzimento à especulação; letra D, estelionato; letra E, jogo ou aposta. Qual é a resposta certa? Sim, a resposta certa é receptação, né? Prevista no artigo 180 do Código Penal, que relata que adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte, é caracterizado como crime de receptação. Desde já, obrigada por sua atenção.